Lucy Hutton, 28 anos, é uma profissional confiante, espirituosa e inteligente. Ela atua como assistente executiva de Ellen Pascal, de jogos e publicações. A empresa deles é conhecida por insistir na literatura como arte. Infelizmente, enfrentou falência e foi forçado a se fundir com a Bexley, uma empresa liderada pelo Sr. Bexley, que é conhecida por produzir biografias fantasmas. A integração das duas empresas fez um novo nome para a editorial Gammon e Bexley. Apesar de estar unida, ambas as equipes têm certas características muito opostas, e o universo odeia. Gammon é o lar de funcionários amigáveis e alegres usando roupas casuais coloridas. Por outro lado, a equipe Bexley é rude e muito confiante. Alguém distinguiria Bexley por causa de suas roupas corporativas formais escuras. Houve casos de Gammon apaixonado por alguém de Bexley, mas nunca funcionou porque eles sempre estavam em guerra. Lucy não apenas odeia todo o grupo Bexley, mas especificamente o assistente executivo de Bexley, Joshua Templeman. Josh é um assistente alto, atraente, inteligente e intimidante, cuja mesa está apenas em Lucy, para ser um lobby que separa a Miss Helen e o escritório do Sr. Bexley. Como eles começaram apenas a fechar, eles precisam trabalhar em uma área limitada. Na medida em que não há compartimento ou nada para a privacidade, Lucy se irritou com Josh. Por causa disso, os dois se tornaram gatos e cães brigando por coisas pequenas. Lucy acredita que odiar alguém se sinta perturbado, como se apaixonar por eles. No entanto, em caso de Josh, isso é puramente por causa de ódio. Toda vez que ela respira profundamente, controlando-se para batê-lo. Uma vez, Lucy reaplicou seu batom vermelho favorito e o pôs 2 vezes no papel de tecido para um acabamento natural. Josh nunca deixou passar e a imitou. A senhora ficou vermelha e quase explodiu. O ódio de Lucy por Josh pode ser encontrado pela primeira vez. Depois que sua empresa se fundiu como assistente de Bexley, Lucy foi ao Ele Pode exibir na mesa. Josh saiu do elevador e Lucy sorriu quando lhe deu a planta. Josh olhou para ela com um rosto sério. Ele recebeu o presente, mas não sorriu ou obrigado. Ele nunca expressou gratidão simples por eles nos anos em que trabalharam juntos. Lucy nunca o viu sorrir. Além disso, Lucy o achou um estranho. Sua mesa é limpa e limpa, não importa o quão ocupado ele esteja. Para irritá-lo, Lucy entraria em suas coisas e coloca o grampeador em todos os lugares. Ela também arruinaria a combinação de cores de notas e mudou para uma cor mais claro. Falando sobre cor, Josh também ficaria obcecado em usar a mesma ordem de camisas todas as semanas. Lucy não perderia um pequeno erro na saída de Lucy. Ele passaria todos os detalhes e devolverá a ela para revisão. Mas se houver algo que a senhora odeia, o mais importante sobre ele é interferir e uma lista de funcionários a ser demitido. Ele sempre demitiu seus amigos de trabalho, deixando Lucy sozinha, brigando e odiando jogos com ele. Janete, do Departamento de Recursos Humanos, estava sobrecarregada com as queixas dos funcionários e o caos da empresa. Ela sugeriu que a equipe fosse construída para resolver o rancor entre Bexley e Gammon. Lucy foi incluída em problemas, mas foi forçada a enviar uma proposta sobre o tema da equipe. A doce Lucy pegou alguns cupcakes na despensa para servi-los a todos na conferência. Ela encontrou seu chefe Helen e recitou todas as tarefas que ela realizou, incluindo a proposta de equipe. Helen confiava em Lucy e estava grata por seu trabalho. A reunião estava prestes a começar. Josh estava ao lado da porta da sala de conferências. Ele observava Lucy, que conversava com Helen e carregava cupcakes para impressionar o chefe. Isso não era parte de seu trabalho, o que o irritou. Ele sempre pensava em algo para insultá-la quando passava por ele. Lucy viu Josh olhando para ela. Sabia que ele estava pronto para algo, então ficou alerta. De repente, um funcionário pediu que o relatório mensal fosse estendido. O filhote, ela acidentalmente comeu manteiga de amendoim e era alérgica. Ela é um subordinado semelhante, sempre que não conseguia fazer um relatório a tempo. Mas Lucy sorriu e concordou com a solicitação. No fundo, Lucy odeia dar outra chance a ela, mas ela não conseguiu confrontá-la. Josh ouviu a conversa deles e chamou o comportamento de Lucy. O homem notou que ela era indulgente com o prazo e tolerou a preguiça dos subordinados. Se fosse o caso dele, ele nunca deixaria passar. Como sempre, os dois se disputaram. Depois que Lucy venceu a discussão, a senhora entrou na sala de conferências e cumprimentou todos com um feliz dia de graças. Ela também lhes ofereceu um cupcakes e fez uma garota de aniversário feliz. Josh estava chateado com o atraso da reunião. A senhora olhou para ele como um killjoy e comentou sua gravata tortuda. A conferência. Eles abrirão um novo cargo de diretor-geral que supervisionará cada departamento e criará relatórios para eles. Este cargo está aberto para candidatos externos, mas os funcionários gays e Bexley são muito preferidos.
Os candidatos farão uma declaração ao conselho após o ano novo. Ouvindo isso, Lucy e Josh olharam um para o outro, e a competição está prestes a surgir. Lucy está muito confuso em ganhar o cargo porque ele é inteligente e trabalhador. Lucy adorou chamá-la de bolo. Josh adorou chamá-la de um chapéu. Lucy disse para não assumir que ele é gerente porque todos não gostam dele em comparação com ela. Demídio. No escritório, Danny esperava que Lucy chegasse, porque ele queria lhe dar alguma coisa. Lucy ficou muito feliz em ver Danny pegar o livro mais recente da empresa. Danny é o designer de publicações da empresa, e ele permaneceu para Lucy antes de lançá-lo ao público. Lucy comentou na capa que não se encaixou. Também era preocupação de Danny, mas o Sr. Bexley escolheu. Além do livro, ele também entregou a pequena embalagem de Lucy. A senhora ficou envergonhada e escondeu imediatamente nas costas. Josh se perguntou o que estava lá dentro, então ele perguntou a Danny. Lucy parou Danny, mas era tarde demais. Ele revelou que era uma coleção de pequenos... Eles ainda estavam discutindo no elevador. Jeanette, que trabalhou até tarde, ficou estressada ao ouvir os dois. Pareciam gatos e cães brigando. Ela os lembrou de se acalmar porque já estavam envolvidos em 4 questões. Quando Lucy estava a caminho de casa de ônibus, sua vida parecia tranquila. Havia mulheres falando alto, e um mágico irritante com uma galinha em um saco de lixo. Pelo menos Josh não estava lá. Depois de um dia cansativo, Lucy chegou em casa. A senhora era fã de Cheetos, e suas coleções estavam em todo o apartamento. Sua mãe ligou para forçar a senhora a ter um namorado. Quando havia milhões de homens até o momento, ela estava preocupada com a filha sozinha em um banco. Ela também a enviou para Josh. A senhora mencionou muitas vezes. Lucy riu e jurou nunca se apaixonar por um homem rude como ele. A senhora terminou a ligação e disse à mãe que sairia para comemorar o Dia de Ação de Graças. Ela ficou em casa para criar um site sobre o pitufo. Quando Lucy dormiu, alguém tocou nela. Era Josh. Ela gritou para ajuda e descobriu que era apenas um pesadelo. No dia seguinte, Lucy parecia chique em um vestido preto curto e caminhou com confiança para o escritório. Ela mal pôde esperar para ver a reação de Josh depois de brincar de sua roupa. O elevador se abriu e Josh viu Lucy exageradamente vestida para o escritório. Parecia pronta para um encontro ou festa. Ele riu para si mesmo e continuou olhando. Lucy notou que Josh parou de escrever para observá-la. Talvez ele estivesse surpreso. Lucy quase passou pela mesa de Josh, mas seus saltos escorregaram e ela caiu, espalhando itens da bolsa. Lucy se levantou como se nada tivesse acontecido, enquanto Josh ria. Ele sabia que ela estragaria, mas nunca pensou que cairia tão forte. O homem pegou um pequeno copo de viagem em forma de borracha e se zombou dele. Lucy riu porque era uma xícara menstrual. Josh imediatamente caiu e desinfectou as mãos. A senhora continuou riendo enquanto pegava outras coisas. Lucy olhou para ele e lembrou o sonho estranho que ela compartilhou com Josh ontem à noite com um cara do trabalho. Josh é demais confiante para assumir que era ele. Lucy enrolou os olhos e negou. Ela se perguntou por que ele sabia e ficou irritado. Ela fingiu virar o livro para que ele não percebeu sua mentira. Helen e Bexley discutem sobre algo e levantaram a voz. Bexley ficou vermelho e queria vencer a disputa. Helen enfrentava seus desafios e lutava pelo que acreditava ser certo. Eles se separaram e voltaram ao escritório. Lucy e Josh pensavam sobre o problema enquanto bateram na porta. O silêncio encheu a sala. Josh, sentindo-se estranho, quebrou o silêncio perguntando sobre o encontro de Lucy. Ele provocou gostar secretamente dela, mas Josh negou e disse que estava praticando ser gerente. Lucy ficou irritada e se gabou de ter um encontro às 19 horas. Josh estaria lá ao mesmo tempo e mal podia esperar para descobrir se ela está mentindo. Lucy está chateada porque não tem namorado. Apenas inventou aqueles que temem ser pegados. Ela procura um cara para ela depois. Danny está arrumando as coisas no escritório porque ele logo renunciará. Ele odeia Bexley e quer iniciar uma empresa. Ele tem apenas uma semana para trabalhar em Bexley e Gammon. Ele ficou surpreso ao ver Lucy usando um vestido ajustado, mas não está acostumado a vê-la usando isso. Lucy está feliz em ver Danny e pediu algo de ele. Ela o convidou para sair, mas o homem só está livre amanhã à noite. Lucy sabe que adora gatos, então ela disse ao homem que estaria ocupado em outros dias resgatando gatos órfãos. Hoje à noite é o único tempo livre. Danny ficou tocado e concordou em encontrá-la depois. Lucy e Josh trabalharam até tarde da noite. Não estava chovendo. Lucy se recusou e o avisou para parar de espiá-la. Josh foi insultado e disse à senhora que estava preocupado com o maquilhamento.
Ela passou 22 minutos, mas foi lavada pela chuva forte. O temperamento de Lucy ficou alto, e ela falou com ele com rudeza. Josh ficou cansado e nunca falou. Lucy notou que ele estava calado, então ela parou de falar. Josh a observou seriamente, perguntando por que ela sempre estava brava com ele. Estava cansado dos jogos de ódio e queria saber a razão. Lucy se viu questionada e percebeu que odiava Josh por razões superficiais. Pensou em beijá-lo. Josh não se afastou e a beijou de volta. Apesar da estranheza, Lucy se apaixonava por ele. Concordou que Josh a levasse ao restaurante. No carro estavam estranhos. Josh quebrou o silêncio e perguntou se ela ainda veria Danny. Lucy assentiu, o que o deixou confuso. Ele achou que o beijo no elevador significava que ela o amava. Lucy ficou incomodada com o pensamento de que ela tinha sentimentos românticos por causa do beijo. Bem, ele estava certo, mas ela se sentiu tímida em admitir. Josh ficou ferido, porque o beijo não significava nada para ela. Não importava. Ele a levou ao restaurante e lhe deu um guarda-chuva. Antes de abri-lo, ela correu para fora, deixando-o. Lucy chegou molhada ao bar e viu Danny, pedindo desculpas pelo atraso. Dan veio apenas alguns minutos antes, então ele está bem. Eles conversaram sobre alguns livros. Dan não era ruim em conversar casualmente. Ele só namorava algumas garotas. No entanto, não importa para Lucy, porque ela o usou apenas como uma desculpa para Josh. A senhora ficou entediada e se perdoou. Ela encontrou Josh a caminho para a sala de conforto. Ela achou que ele estava a seguir. Josh só veio devolver a bolsa que deixou no carro, mas nunca agradeceu a ele. Danny viu Josh, então perguntou a Lucy se algo aconteceu entre eles. A senhora negou, dizendo que ele deu apenas os arquivos que ela deixou na mesa. Dan ficou aliviado e se perguntou se o encontro deles era real. Lucy confirmou e disse ao homem que ela estava livre até namorar, e que ele não deveria se preocupar com Josh. Eles tiveram uma grande conversa depois de souber que vieram do campo, e suas famílias têm fazendas. Lucy tem uma plantação de morango que seus pais administram. Dan tem gado diferente do que a senhora imaginaria. Eles nunca se tornaram chatas, e Lucy gosta de cada segundo com ele. No dia seguinte, Lucy acordou cedo e está de bom humor. Também havia flores de Danny para ela, que deixou ela sobrecarregada de felicidade. Josh chegou tarde ao escritório e viu Lucy ocupada na mesa. Ela nunca o cumprimentou ou até olhou. Ela ainda pode ficar com raiva ontem à noite, o que o fez sentir desconfortável. Depois de resolver suas coisas, ele pediu desculpas à senhora. Ele ficou surpreso ao ver o homem sorrir e provocar por não tomar banho. Ela não estava com raiva. Naquele dia, eles nunca se odeiam e jogaram um jogo típico de colegas. Josh perguntou sobre como o encontro dela foi ontem à noite. A senhora sorriu, compartilhando tudo, incluindo as flores que Dan lhe deu mais cedo. Josh estava duvidando se ela estava feliz com ele. Ele sabe o quão estranho era Dan. Ele não era o tipo dela. Logo depois, proposta de construção de equipe. A senhora planejou reservar um centro de conferências e organizar uma caça de limpadores. Pequenos livros estarão em todos os lugares. Inspirado pela viagem de Gulliver, Josh tornou alto e zombou de sua ideia. Lucy ficou irritada e o desafiou a revelar sua proposta. O homem se gabou de jogar paintball. Ao contrário de sua proposta chata, sua vontade é atividade física, algo novo e muito diferente do trabalho com papéis no escritório. Helen gostou da ideia de Lucy, mas o Sr. Bexley apoiou a de Josh. Decidiram resolver com uma moeda a proposta de paintball. Lucy olhou para Josh com raiva. Ele sorriu maliciosamente ao ser favorecido. Lucy o atacou e puxou seu cabelo. Josh ficou louco, mas teve sorte que era apenas na imaginação de Lucy. Ela saiu furiosa com a ideia do paintball. No dia do treinamento, todos estavam animados, exceto Lucy. Parecia irritada ao usar equipamentos de proteção para o jogo. Josh ficou ao seu lado para irritá-la. Ele se gabou de que, mesmo odiado pelos funcionários, sua proposta havia vencido. Lucy revirou os olhos e ficou em silêncio. Danny a convidou para sua equipe. Eles estavam flertando, o que irritava Josh. Ele os interrompeu dizendo que as equipes foram escolhidas antes do jogo e não estavam juntos. Ela ficou entediada sabendo que Dan não estaria em seu time. Antes do jogo, Josh notou que Lucy estava pálida e tocou sua testa. Estava quente. Ela afastou suas mãos e o alertou a ter cuidado, pois iria mirá-lo depois. Josh sorriu e bateu no capacete porque eram da mesma equipe. Ela não poderia mirá-lo. Logo, a batalha entre as equipes azul e laranja começou. Helen acertou Dan e ele foi eliminado. Josh, zangado com Dan, atirou nele 3 vezes. Lucy ficou furiosa e empurrou Josh. Mr. Bexley quase a acertou, mas Josh a puxou para trás. Bexley, especialista, eliminou a equipe laranja um por um. Só Lucy e Josh ficaram em competição para quem poderia atirar nele. Lucy correu na direção do velho sem Josh.
Ela estava determinada a eliminar Bexley e ser aclamada como herói da equipe. Josh não deixou isso acontecer, então ele também correu ao lado de Lucy. Bexley disparou pelotas na senhora sem esforço, fazendo com que ela caia no chão. Josh a cobriu do ataque do Sr. Bexley porque parecia doloroso. De repente, Lucy desmaiou e vomitou no casaco. A construção da equipe não foi impulsionada por causa do incidente. Josh levou Lucy para casa. Acompanhou a senhora para garantir que ela não caia novamente. Lucy duvidou de sua bondade, pois não eram tão próximos. Ordenou que ele vá embora, mas ela vomitou novamente. Josh a ajudou a correr para o banheiro. Lucy se perguntou o que aconteceu. Josh esfregou suas costas para dar conforto. Prometeu cuidar dela até que ela se sentisse melhor. Ele foi para a sala enquanto Lucy lavou o rosto. Ficou impressionado com as coleções de brinquedos que ela tinha. Descobriu que ela se preparava para o cargo de gerente depois de ver as notas da apresentação. Lucy trabalhava tanto que se sentia exausta. Ela então vestiu pijama e foi para o quarto. Deitou na cama e se cobriu com uma coberta grossa. Josh entrou para verificar. Trouxe um termômetro para medir sua temperatura. Lucy não podia acreditar que Josh estava em seu apartamento. No início estava tímida, mas permitiu que ele verificasse a febre. A temperatura estava alta, assustando-o. Lucy acordou quente. Olhou ao redor e viu 2 homens de pé. Ela pensou que estava sonhando, mas um homem se apresentou. Ele foi adotado e pediu permissão para verificá-la. Ela viu quão atraente ele era. Soube que era o irmão de Josh, Patrick. Depois de avaliar sua condição, foram para a sala de estar. Patrick perguntou a Josh se iria ao casamento. Queria confirmar se ele poderia vir. Josh achou estranho, mas Patrick insistiu que era obrigatório. Ele também foi incentivado a trazer um encontro para fazer com que ele se sinta tranquilo. Lucy ouviu, mas fingiu dormir. Quando Josh foi para o quarto dela, Patrick já saiu e ele aconselhou a manter Lucy hidratada. A senhora não queria que Josh segurasse um copo de água para ela. No entanto, o homem insistiu porque ela estava doente. Ela perguntou a Josh se sua mãe também fazia isso. Ele sorriu e disse que seus pais estavam ocupados com a cirurgia. Nesse momento, Lucy soube que toda a família era médica, exceto ele. Josh não queria sentir emocionado, então ele a chamou de Bolo. O homem admitiu que ficou surpresa com o apelido. Lucy admitiu que ela estava irritada com o que aconteceu no elevador. Ela adorava como Josh a beijava, e como ele olhou para ela toda vez que eles jogavam um jogo de olhar. O homem só sorriu, e ele disse. Ele também a deixou dormir depois disso. No dia seguinte, Lucy acordou e se sentiu melhor. Ela foi à cozinha para comer, mas ficou chocada ao ver Josh limpar em seu apartamento. Tudo estava limpo, da sala ao armário da cozinha. Lucy ficou impressionada com a organização obsessiva de Josh. Ela se sentiu envergonhada e pediu que ele parasse. Ele insistiu em limpar, dizendo que a mesa era a única que restava. Limpou a mesa e se preparou para sair. Lembrou a ela de tomar a receita de Patrick. Lucy agradeceu por toda a ajuda. Josh se despediu e saiu. Lucy chegou ao escritório e foi recebida por Danny. Ele havia se transferido para outra empresa, mas soube do incidente. Trouxe flores para fazê-la feliz. Lucy ficou tocada, mas irritada quando ele falou sobre alienígenas. Josh ficou irritado com Dan flertando com Lucy. Chamou-o para sair e disse que ele não trabalha mais para a empresa. Lucy viu uma rosa e suco de morango na mesa. Leu a nota assinada Shortcakes, percebendo que foi Josh quem enviou. Ela tentou agradecer, mas ele fingiu não ouvir. Ainda estava incomodado com Dan flertando. Helen ficou feliz com a inscrição de Lucy para um cargo gerencial, e parecia preocupada se ela conseguiria o emprego. Helen aconselhou nunca duvidar de si mesma, porque viu o quão inteligente ela era no trabalho. Ela costumava coordenar todos os departamentos de Helen. A mulher também deveria ser promovida para editorial há muitos anos, mas ela nunca perguntou. Ela se subestimava quando era um benefício da empresa. Helen sabe que ela se encaixou para o trabalho e precisa acreditar em suas capacidades. Ela também se ofereceu para o casamento. Lucy nunca o viu e o seguiu até o corredor. Josh continuou andando, então ela o empurrou para o armazenamento. Ela só o deixaria quando ele disse que a trazer ao casamento. O homem se recusou, então ela tentou beijá-lo. Josh a empurrou. Ele não queria ser um experimento antes de se acontecer com Danny. Ele sabe que algo estava acontecendo com eles. Intervir. No entanto, se Lucy quiser seu beijo, ele a desafiou para jantar com Danny e beijá-lo. Depois disso, ela precisa decidir quem beijou melhor. Se ela escolher um beijo no elevador, eles poderiam ser mais amigos.
Naquela noite, Lucy convidou Danny para um encontro, como Josh sugeriu que eles estavam jantando. Quando Lucy se entediou ao ouvir suas trívias, ela perguntou diretamente se ele pensou em beijá-la. O homem assentiu, mas ele estava tímido demais. Lucy o beijou. Ela não hesitou em avaliar se era bom. Ela queria ver o apartamento de Josh. Ela queria informá-lo, mas não. Josh saiu para fora, então ela enviou uma mensagem. Ela não sabe que o homem trabalharia horas extras e só chegou em casa. Ela perguntou a Lucy como o encontro passou. Ela percebeu que o beijo de Josh era mais ela. Josh convidou. Lucy ficou surpreso com o quão organizado o apartamento de Josh. Ela foi à mini biblioteca dele e descobriu que ele nunca possui um livro de Bexley. Ele gosta de ler a coleção de Gammon. Quando soube que Josh estudou 1 ano na faculdade de medicina, a senhora também notou um material anatômico. No entanto, ele vomitou no estômago de um cara sem vida, depois de 2 semestres de estudo. Então seu pai percebeu que ele não estava destinado a beijá-lo. Lucy ficou chocada porque o homem não queria ficar romântico com ela. Ele sabia que ela estava se candidatando a diretora-geral e queria competir com ela. Ele também tem medo de que a senhora estava fingindo que o arrastaria para baixo do cargo. Lucy estava tão decepcionada e jurou que nunca mais se apaixonaria por ele. Como Helen, Bexley também estava apaixonando seu assistente executivo Josh, ganhasse o cargo gerencial. Ele, o quase metade do grupo de contratação, ele gostaria de escrever uma recomendação para Josh. Lucy estava na despensa, ouviu tudo. Ela também queria conhecer Simon, mas Bexley a deixou de deixar de ser um homem. Lucy foi ao escritório de Helen. Ela pediu ao homem que ele se concentrasse na competição. Pare de interferir na vida dela. Josh lembrou-lhe o casamento de Patrick. A senhora prometeu ser o seu mais um, e ela também deve um favor depois de ajudá-la a última vez. Lucy se recusou, mas o homem insistiu e disse a ela que sua família esperava que ela viesse. Lucy não tem escolha a não ser empacotar as coisas. No carro, Josh orientou a senhora para sua família. Sua mãe é ótima, e certamente gostaria de vê-la. Por outro lado, seu pai está complicado. Eles discutem recentemente porque ele não conseguiu acabar de deixar a faculdade de medicina e terminar com sua namorada. Lucy riu e imaginou o quão pior ele lidou com o relacionamento com Lucy. Ele não é o tipo de cara que uma mulher se casaria. Josh disse ao homem que reservou 2 quartos. O garante verificou a reserva, mas encontrou apenas um quarto sob seu nome. Ele pediu desculpas para eles. Josh queria discutir, mas Lucy o acalmou. Josh a apresentaria à família. A noite chegou. Lucy estava vestida. Josh a deixou de ficar. Lucy estava preocupada com o que sua família diria por não conhecê-los. Josh a assegurou que estava tudo bem e ele já enviou uma mensagem de texto naquela noite. Lucy admitiu que eles estavam presos no tráfego. Ela nunca entendeu o símbolo. O homem explicou que era tudo sobre ela. Ele listou os dias em que ela usava calças ou saias. Ele também escreveu os dias em que eles brigaram e queria beijá-la. Lucy não falou. Ela nunca sabia que era importante para ele. Josh desafiou Lucy a contar algo que ele não sabia. Ela confessou usar um vestido preto e que ele estava em um sonho estranho. Mentiu sobre um encontro, mas convidou Dan por medo de zombar dela. Josh a consolou no bar, dizendo que ela nunca estaria sozinha se fosse honesta. No dia do casamento, Josh acordou cedo. Lucy estava incrível em um vestido verde esmeralda. Antes de entrarem no local, ela ajudou Josh a arrumar sua gravata. A mãe de Josh estava feliz em conhecer Lucy, achando-a adorável. Eles se sentaram ao lado do pai de Josh, que era sério e chato. Lucy tentou cumprimentá-lo, mas ele não foi amigável e chamou Josh, demonstrando desagrado com sua presença. Lucy achou que talvez não tivessem boa relação, como Josh disse. Patrick esperava pela noiva no corredor. Lucy achou Mindy atraente em seu vestido branco. Josh nunca olhou para ela. Na recepção, Lucy bebeu no bar do local. Mindy se aproximou dela e conversou muito bem. Enquanto conversava, Lucy descobriu que Mindy e Josh namoraram por 1 ano, mas nunca funcionou. Mindy esclareceu que não era tão sério. Ela não tinha nada com que se preocupar. Lucy se sentiu com ciúmes, mas fingiu estar bem. Ela percebeu que Josh hesitou em participar do casamento, não para ficar longe do pai, mas porque a noiva era sua ex-namorada.
Lucy foi para a varanda para se desviar. Ela ainda não estava falada com a revelação de Mindy. Josh ficou ao lado dela, então ela o enfrentou. Ela se sentiu traída por ele nunca informar sobre seu relacionamento com Mindy. Josh esclareceu que ele nunca a convidou apenas para se gabar da ex-namorada. Ele agradeceu a ela por ter vindo porque ficaria envergonhado em enfrentar seu pai sozinho. Josh estava chorando quando compartilhou sobre si e seu irmão. Patrick sempre foi o filho favorito, especialmente quando deixou a faculdade de medicina. Mindy o deixou com Patrick. Ele se sentiu deixado para trás em casa, sem ninguém. Até um tempo, seu pai foi pescar com Patrick e outros médicos. Eles nunca o convidaram porque seu pai achou que ele estaria inadequado. Ele manteve toda a dor em seu coração e nunca se reclamou. Lucy se sentiu mal por ele e convidou o homem para beber para fazer ele se sentir melhor. Sua esposa preparou um roteiro para ele, mas ele se recusou a ler. Ele agradeceu a Patrick por não o decepcionar e ter sido excelente na faculdade de medicina. Ele ficou feliz em testemunhá-lo se tornar um médico excelente. Mas entre todas as decisões que tomou, casar com Mindy é o melhor. O médico Templeman recebeu sua nova nora para a família. Josh olhou para o chão enquanto o ouviu falar. Ele sentiu que ele decepcionou a si mesmo e a família. Felizmente, Lucy estava confortando. Lucy estava lá para comprar aspirina. Ela estava procurando por Josh, então Lucy respondeu que ele estava mal com o filho. Ela sabia que ele estava machucado pelo discurso de seu pai. Ela estava ansiosa para conhecê-la depois que Josh a mencionou em casa. Lucy estava assustada. E também é uma pessoa forte como ele. Mrs. Quando Mindy o deixou e optou por trabalhar em Beige, Templeman achou que sua vida era uma queda. No entanto, conhecer Lucy foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Ela também acrescentou que seu filho nunca parecia feliz com outras garotas como seus olhos brilharam quando olhou para ela. Lucy ficou lisonjeada porque Josh nunca lhe contou isso. Patrick interrompeu a conversa e pediu à mãe que voltasse à recepção porque seu pai parecia bêbado. Ele tem medo de incomodar os convidados. Isso é verdade. O médico Templeman fez uma palestra sobre sua decisão de vida. Ele ainda está chateado depois de deixar a faculdade de medicina. Ele também se opõe ao trabalho de seu filho em uma editora porque não é um trabalho nobre para ele. Ele sugeriu que ele se junte ao Corpo de Paz ou organização de caridade. Se ele não gosta de ser médico. Dr. Templeman disse tudo em voz alta. Todos os outros os olham. Sua esposa queria pará-lo, mas ele nunca ouviu. Josh nunca voltou para o pai. Ele o respeitou tanto e não queria piorar tudo. Lucy se sentiu mal por Josh, então discutiu com o pai. Ela questionou sua percepção de que seu filho escreveu livros porque acreditava que ele só fez café para escritores. Ele disse à senhora para si. Ele percebeu que reduzir a mão de obra para 30% afetou muito seu desempenho. Por causa disso, 200 funcionários nunca perderam o emprego depois que as duas empresas quase colapsaram. Ele pode não ser médico, mas sua inteligência não é comparável. Ele é incrível, mas o fato de seu pai não saber tudo isso. Naquele momento, ele percebeu que ele tem sorte de ter Josh. Lucy e Josh saíram da recepção e voltaram para a cidade. No carro, Josh segurou a mão de Lucy e parecia muito feliz com o que ela fez. Ele também disse que se ele nunca a odeia, e ele também pode provar que se ela fosse com ele. Eles foram para o apartamento de Josh. Ele instruiu a senhora a ficar no espelho e dizer o que ela notou lá. Lucy percebeu que a cor da parede correspondeu ao vestido dela. A pintura da alma exibida na sala também foi inspirada por seus olhos azuis. Naquele momento ela percebeu que ele chamava o bolo, não porque ela estava em 5 metros planos, mas porque ela veio ao campo de morango. Finalmente, Josh admitiu que ele a ama tanto e estava disposto a arriscar para ganhá-la. Lucy não ficou palavra. Esta é a primeira vez que ela o ouviu confessar. Em vez de estar feliz, ela estava com medo. Por causa de suas carreiras à proposta. A apresentação está há apenas alguns dias, e eles competiram pela mesma posição. Eles também prometem que se um deles for contratado, uma pessoa deixaria. Sua briga no escritório também pode criar problemas no relacionamento. Josh assegurou que ela não tinha com o que se preocupar. Ninguém precisa desistir. Ele confia muito em Lucy, e suas pequenas brigas não serão um problema. O homem olhou para os olhos dela. Ele tem certeza sobre ela, e espera que ela se sinta assim. Lucy veio ao trabalho com um sorriso. Ela não conseguia conter sua felicidade e estar em um relacionamento com Josh. Ela chegou ao escritório e viu uma caixa fofa na mesa. Ela também pegou um presente para Josh, um churro, e colocou na mesa. O homem estava falando com o Sr. Bexley sobre a proposta. Lucy ficou curiosa, então ela ouviu a conversa deles. Bexley estava disposto a ajudá-lo se ele estivesse precisando.
se ele estiver necessário. Josh assegurou que ele já tinha uma estratégia e não queria que ele interrompa. Lucy tremeu. Ela se sentiu traída por Josh. Ela parece um idiota acreditando em suas mentiras. Ela é tão burra que se deixou distrair dessa maneira. Dan também acredita que o relacionamento deles é apenas um ato para distrair a proposta. Lucy nunca viu isso acontecer. Josh a animou e aconselhou a senhora a fazer uma entrevista e obter um emprego. De repente, Josh olhou para ele e recusou seu convite. Josh ficou muito feliz. Josh disse a ela que ela também era uma grande mentirosa por dizer que ela não gostava de Dan, mas acabou namorando com ele novamente. Josh não sabe o que ela estava falando. Ele estava prestes a explicar, mas Bexley instruiu Josh a se preparar, a projeção o mais rápido possível. Josh se recusou porque sua mente estava ocupada pelas alegações loucas de Lucy. Bexley olhou para a senhora para fazê-la, mas ela recusou depois que ele falou atrás dela. Lucy optou por se concentrar em sua proposta. Ela também se comunicou com Dan sobre o progresso dos gráficos. Ela conheceu Josh no trabalho e ele parecia feliz sem ela. Josh representou vários investimentos da empresa. Apesar de todos os compromissos, ele não conseguiu parar de pensar em Lucy no dia da apresentação. Lucy percebeu que o escritório de Josh estava vago, suas coisas se foram. Talvez ele estava preparado para algo. Saiba como ele era competitivo. Helen motivou a senhora a fazer o melhor para a apresentação. Mais tarde, Lucy apresentou sua proposta e ficou sobrecarregada com o apoio que recebeu do jogo e da família. Ela também viu Josh se candidatando a uma posição na frente do membro Baixe e-books ou Audio Bros e converse com outros leitores e escritores. Ela sugere que, depois que os leitores terminem um capítulo, eles serão dirigidos para um bate-papo em grupo onde o escritor está. Ela também estimou um orçamento para tornar sua proposta realista e alcançável. Após a apresentação, Helen ofereceu a Lucy um livro de edição limitada que ela mais adorava. A senhora está muito grata por seu doce gesto. Logo depois, Lucy foi chamada de volta para a sala de conferências para anunciar o diretor-geral recém-contratado. A senhora foi intimidada por Josh se misturar com os membros do painel. Naquele momento, ela sabia que ele havia conseguido esse cargo. Lucy estava errada. Josh a parabenizou porque ela se tornaria diretora-geral da BNG. Ele nunca se candidatou a esse cargo. Ele tem um novo emprego como editor de aquisições da HarperCollins. A semana passada, ela ouviu o Bexley quando ele começou a se candidatar a outras empresas. Esta é a estratégia que ele se referia. Mas ele nunca mencionou a Bexley. Helen também se desculpou por não contar à senhora. Ela já sabia, mas não queria arruinar sua determinação em ganhar o emprego. Lucy olhou para Josh e chorou. Tudo o que eles passaram em sua mente retrocedia, e só então ela percebeu que odiá-lo significava amá-lo.